Boa noite, está no ar mais uma edição do SDP em Linha. Foi feito hoje o lançamento da primeira pedra para a construção do Centro Comercial de São Tomé e Príncipe. Uma obra, recorde-se, que suscitou polêmica por causa do espaço aonde será erguida, ou seja, o antigo balneário público. O lançamento da primeira pedra para a construção do Centro Comercial de São Tomé e Príncipe foi feito hoje na presença do Primeiro-Ministro Gabriel Costa e do Ministro das Obras Públicas, Fernando Maquengo. Presentes estavam também representantes da empresa responsável pela construção do Centro Comercial. Estamos convencendo do que o Centro Comercial São Tomé vai oferecer um bom lugar para consumir e lazer, ao mesmo tempo oferecer mais emprego aos jovens de São Tomé e Príncipe. A cerimônia foi presidida pelo Primeiro-Ministro Gabriel Costa. É um centro comercial que vai dar emprego a vários jovens, a vários santomenses. É um centro comercial que vai permitir a dinamização da economia santomense. Por isso é que o meu governo procurou por todos os meios fazer com que, efetivamente, se lançasse a primeira pedra para a construção dessa obra, que representa, efetivamente, um contributo para o desenvolvimento da economia nacional. A obra está lançada e estima-se que até dezembro poderá estar concluída. O representante da Sociedade Centro Comercial de São Tomé e Príncipe, questionado sobre o valor do investimento, se recusou a responder. Recorde-se que a concessão do espaço levantou polêmica e chegou a ser feito um pedido de embargo da obra, pedido que foi recusado pelo Ministério Público. A Câmara Distrital de Água Grande não esteve presente na cerimônia de lançamento da primeira pedra para a construção deste centro comercial. O Partido Ação Democrática Independente, ADI, afirmou hoje em conferência de imprensa que existe a intenção da maioria parlamentar no poder de provocar o adiamento das eleições. O partido ADI convocou esta conferência de imprensa para manifestar a nossa preocupação em relação a um conjunto de situações que estão a ocorrer. Como sabem, nós estamos num ano eleitoral. Em condições normais, todos nós deveríamos, nesta altura, conhecer a data da realização das eleições legislativas, autárquicas e regional. Infelizmente, até a presente data, ninguém conhece, porque ainda não foram marcadas as datas das eleições. Entretanto, nós gostaríamos, porque temos conhecimento de um conjunto de situações que estão a ocorrer e que na nossa perspectiva são preocupantes, nós gostaríamos de aproveitar, portanto, esta oportunidade para alertar a todo o povo de São Tomé e Príncipe, alertar as missões diplomáticas e consulares, as organizações internacionais sediadas no nosso país e sobretudo a comunidade internacional, para uma tentativa da maioria parlamentar no poder de provocar um adiamento das eleições, particularmente as eleições legislativas, pelo efeito da entrada em vigor da nova lei eleitoral. Agostinho Fernandes, porta-voz e membro da Comissão Política do ADI, disse ainda que existe um expediente apressado da maioria parlamentar para que o Presidente da República promulgue a lei eleitoral antes da marcação da data das eleições, facto que poderá provocar o adiamento das eleições para 2015. Como sabem, foi considerado pelo Tribunal Constitucional que algumas normas da lei eleitoral aprovada pela Assembleia são inconstitucionais. Por essa razão, o Presidente da República vetou a lei eleitoral e remeteu, como manda a Constituição e as normas, à Assembleia para efeito de expurgação das normas inconstitucionais, uma vez que não pode vigorar na nossa ordem jurídica qualquer diploma que contenha normas consideradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, e o que nós verificamos foi um expediente demasiado apressado da maioria parlamentar, no sentido
de aprovação de um conjunto de normas em substituição, sem que os deputados tivessem a oportunidade de se debruçar suficientemente sobre essas normas, com o intuito de fazer com que o Presidente da República promulgue esta nova lei eleitoral antes da data da marcação das eleições. E a nossa preocupação prende-se com o facto de a lei eleitoral em vigor, como a nova lei eleitoral aprovada pela Assembleia Nacional, dizem claramente que as eleições regem-se pela lei em vigor na data da sua marcação. Quer dizer que, se o Presidente da República marcar as eleições depois de promulgar a nova lei eleitoral, será esta nova lei que regerá as eleições. E esta nova lei diz que o período eleitoral para as eleições legislativas presidenciais vai de 22 de junho a 14 de julho. Quer dizer que, se o Presidente da República promulgar esta nova lei, não será possível, porque não haverá tempo material para se realizar as eleições em 2014. Ou seja, o Presidente será obrigado, pelo efeito da necessidade de cumprir a lei, a reportar as eleições legislativas para 2015. Durante a conferência de imprensa, Agostinho Fernandes, membro da Comissão Política do ADI, aproveitou para alertar o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, para usar a sua magistratura no sentido de marcar rapidamente a data das eleições. Por isso é que nós queremos alertar a todos, alertar também ao Presidente da República, enquanto Presidente de todos os santomenses, para usar todos os poderes à sua disposição para que a nossa democracia continue a funcionar de forma harmoniosa, como nós a conhecemos desde 1990, a altura da transição democrática que fizemos, evitando assim quaisquer situações menos boas no nosso percurso democrático. Daí que, preocupados com essa situação e convencidos que se torna necessário alertar a todos os santomenses, todos aqueles que prezam pela manutenção e consolidação da nossa democracia, para esse risco de, se o Presidente da República vier a promulgar este diploma antes da marcação da data das eleições, não haverá eleições legislativas em 2014, porque a nova lei prevê que o período eleitoral termina no dia 14 de julho. E, como sabem, a Comissão Eleitoral precisa de pelo menos 90 dias para preparar todo o processo eleitoral antes de qualquer eleição. E se for promulgado este diploma nos próximos dias, nós estamos a menos de 10 dias do dia 14 de julho, daí que não será em 10 dias que a Comissão Eleitoral conseguirá realizar todos os trabalhos que ela tem a obrigação de realizar para que as eleições sejam realizadas de forma, digamos, pacífica e de forma isenta, como nós estamos habituados a conhecer em São Tomé e Príncipe. Portanto, esta é uma preocupação bastante séria, porque nós temos informações bastantes de que há um expediente bastante apressado da Assembleia Nacional, dos deputados da maioria parlamentar, no sentido de fazer chegar este diploma mais depressa possível ao Palácio Presidencial, para que ele seja também promulgado o mais depressa possível. O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros organizou hoje uma atividade na Praça da Independência em comemoração à Semana de Prevenção de Incêndios. Na semana que se comemora a Semana Mundial da Luta contra a Prevenção dos Incêndios, o Corpo dos Bombeiros de São Tomé está a realizar uma atividade aqui na Praça da Independência de forma a sensibilizar a população contra o incêndio. Nós vamos falar agora com o senhor comandante Zusa, que nos vai explicar melhor sobre esta atividade. Bom dia, senhor comandante. Bom dia. E nós estamos aqui nesta Praça da Independência a realizar o serviço de prevenção contra o risco dos incêndios, tendo em conta que do dia 30 a 6 de julho é semana dedicada à prevenção dos incêndios. E desta vez nós tentamos a configurar a nossa sensibilização, levando o serviço da corporação às comunidades. E essa é uma atividade aberta à população em geral? Claro que é uma atividade aberta à população, tendo em conta que a população, com o ensinamento que nós vamos transmitir, as mensagens que vamos deixar à população,
como prevenir os incêndios, vai facilitar a população saber lidar com os fogos, porque é a nossa atividade diária, mas perdendo o controle, e então isso transforma num incêndio e é destruidor. Quanto tempo vai durar? Nós começamos hoje, vamos estar cá até no domingo, no dia 6, e temos um espaço na Rádio Nacional no domingo que é um espaço dedicado às crianças, e vamos também aproveitar desse espaço para transmitir também alguns conselhos aos nossos pequenininhos, porque as crianças são um vetor de passagem de informação. Essa é uma atividade desenvolvida apenas pela Câmara, pelos bombeiros de Distrito de Água Grande? E não, quer dizer, nós somos bombeiros profissionais e tendo em conta que nós temos uma cobertura nacional, e nós então envolvemos as duas corporações que temos no país, que é o Bombeiro Voluntário do Distrito de Mesoche e também o Bombeiro Voluntário da Câmara de Água Grande. Eles também encontram-se aqui para juntos tentarmos transmitir as mensagens de forma a diminuir os incêndios no nosso país. Qual é a sua análise atual da situação do incêndio em Santo Tomé e Príncipe? E a análise que eu tenho é uma análise preocupante, porque nós comparamos o incêndio que tivemos no ano 2013 em relação ao incêndio que já temos registrado no país de janeiro a junho. O número é superior e com perdas de vidas humanas, e isso nos preocupa bastante. É por isso que nós deslocamos do quartel para levar esta campanha de sensibilização, de forma a incutir nas nossas populações a melhor forma de utilizar os meios elétricos e de forma a evitar que os incêndios por negligência aconteçam. E também aproveitar a Câmara para deixar alguns conselhos às nossas populações, que enquanto estiverem a fazer o uso dos fogões, certificar bem se elas estão apagadas, porque com um pouco de descuido podemos causar um grande incêndio na nossa residência. E o pano que utilizamos para tirar as panelas do fogão também pode ser um risco, porque as pontas do pano podem se pegar no fogo, e as pessoas, por rapidez ou por negligência, podem dobrar o pano e pousar sobre alguma coisa, e este pano transformar em incêndio e destruir totalmente aquilo que leva muito tempo a construir. E os fósforos, os isqueiros, aqueles que são todos que nós podemos causar incêndio, não devemos deixar ao alcance das crianças, e os sistemas elétricos terão que ser verificados, porque um curto-circuito pode incendiar a sua residência. Vamos falar agora com o senhor Edson Bragança, o subchefe principal, que vai nos explicar sobre os equipamentos de bombeiro. Sim, bom dia. Como já disse, meu nome é Edson Bragança. Primeiramente, vamos começar a falar de equipamentos de proteção individual do bombeiro. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer bombeiro, para combater o incêndio, tem que estar preparado, vestido e preparado para combater o mesmo incêndio. Por isso, nós aqui temos um conjunto completo de materiais, que eu irei falar pessoalmente de cada um deles, para poder explicar e situar-vos como é que se funciona com esses equipamentos. Nós temos aqui um capacete de combate a incêndio, que é qualquer bombeiro, para qualquer tipo de ação, tem que estar preparado do corpo todo, tem que estar protegido no corpo todo. Então, o capacete é para a proteção da cabeça. E depois da cabeça nós temos os olhos, a boca, então que tem uma viseira que protege todo esse conjunto do corpo do ser humano. Depois temos nós chamamos de Nomex, é um fato apropriado para o incêndio. Com esse fato nós poderemos estar perante ou dentro aproximadamente o fogo por um determinado tempo. Não quer dizer que ele vai nos ajudar a ficar, por exemplo, 20, 30 minutos dentro do fogo. Não, mas ele tem uma capacidade de proteger-nos e fazer com que nós chegamos mais perto do fogo. Ele é revestido de um produto que ajuda-nos a proteger o corpo. Esse é um fato completo. Tem o blusão e a calça. E depois nós temos a bota. A bota também, como vocês sabem, nós não podemos estar desprotegidos nos pés, então temos essa bota que são próprias para o combate a incêndio. As luvas
que são fundamentais nesse processo. Então, aqui nesse momento, a nível de proteção individual de cada um elemento, nós estamos conversando. Podemos passar para outra fase, que é os equipamentos de combate ao incêndio, que são as mangueiras, as agulhetas, e que nós usamos dia a dia no nosso trabalho. Ok, aqui nós temos diferentes tipos de mangueira. Como vocês sabem, sem mangueira nós não podemos combater qualquer tipo de incêndio. Então essas mangueiras são auxiliares para com que nós possamos combater o incêndio. Temos diversos tipos de mangueira, temos de 70 milímetros, temos de 50 milímetros e depois temos uma de 25 milímetros, que é a mais curta ou a mais pequena de todas. Depois das mangueiras nós temos as agulhetas. Também elas têm a sua diferença com relação às mangueiras. Temos também agulhetas de 70 milímetros, de 50 milímetros e também de 25 milímetros. Então aqui nós podemos fazer um conjunto de coisas. Auxiliando os equipamentos individuais, mas as mangueiras, nós já temos 2 elementos de combate a incêndio. Aqui já falamos, aqui também. Depois chegamos aqui que esse é um aparelho especificamente para a proteção individual também do indivíduo. Porque sem esse aparelho nós não podemos entrar dentro de uma residência, por exemplo, que está a incendiar. Então, com esse aparelho nós chamamos de Arica, o nome é Arica. Ela tem um consumo de cerca de 35 minutos de ar. Aqui dentro não vai oxigênio, não vai nada, vai mesmo ar comprimido. É o ar que nós respiramos aqui fora que vai aqui dentro desse aparelho. Esse aparelho funciona com uma máscara e os seus equipamentos próprios que nós temos aqui, que são as conexões para fazer funcionar esse aparelho. Com esse aparelho nós fazemos a conexão do aparelho com a máscara. Então já temos um elemento auxiliar para poder nos ajudar a estar dentro de uma residência com todas essas proteções que eu havia dito atrás, porque sem elas nós não podemos entrar. Então, aqui nós já praticamente acabamos de falar dos equipamentos individuais de combate ao incêndio. Nós temos também outra área, que é a área de mergulho, que também tem os seus equipamentos iguais à de combate a incêndio, mas só tem alguma diferença, que é para mar ou para o rio, que são as barbatanas, o fato completo e também um aparelho de ar, de oxigênio, isso quer dizer de oxigênio para poder estar dentro da água ou do mar, como vocês podem ver aqui. Então basicamente é isso que os equipamentos individuais e os materiais que aqui estão, basicamente é isso que nós temos. Ao combate ao incêndio. E além de expor esses materiais para os que estão em casa, os que vêm visitar, saberem como funciona, vocês também estão a distribuir panfletos? Sim, nós estamos a distribuir alguns panfletos onde explica quais são os papéis do bombeiro, os cuidados da população, quais são os cuidados que a população deve ter, o que deve fazer, o que não deve fazer, para evitar que haja acidente ou sinistro com relação ao incêndio. Então qualquer um que se dirigir aqui de hoje a domingo pode sair daqui informado? Bem informado, bem informado. Foi assim que estivemos na Praça de Independência, acompanhar a ação de sensibilização contra o incêndio realizada pelo Corpo de Bombeiro da Câmara Distrital de Água Grande, e estivemos há pouco a conversa com o senhor comandante Zusa, que deixou um apelo à população de como podem prevenir-se contra o incêndio. Carla Matias para Andi Live. Veja como vive a comunidade cabo-verdiana em Agostinho Neto. Uma notícia que poderá conferir logo após o intervalo. Espero por si. Estamos de volta para a segunda parte do STP em linha, numa altura em que falta apenas uma semana para as comemorações do Dia da Independência Nacional, no dia 12 de julho, a Praça da Independência já está a ser preparada para acolher os festejos.
São Tomé e Príncipe conheceu a sua independência 12 de julho de 1975, após o Acordo de Argel assinado 26 de novembro de 1974, que reconhecia o seu direito à autodeterminação e independência. Desde essa altura, a data é comemorada todos os anos na consagrada Praça da Independência. Na altura em que falta um pouco mais de uma semana para a celebração dos 39 anos da Independência Nacional, a Praça da Independência está a ser preparada para acolher mais uma celebração do Dia da Independência Nacional. Pode-se ver que a praça está a ser pintada, os passeios reabilitados, bem como toda uma estética está a ser dada aos jardins da praça. Comemora-se neste sábado, 5 de julho, o Dia da Independência de Cabo Verde. Por esta razão, a Andin Live deslocou-se à Roça Agostinho Neto para mostrar como vivem alguns cabo-verdianos naquela comunidade. A falta de mão de obra nas roças de São Tomé no século XX fez com que os colonos portugueses que habitavam na ilha tivessem que procurar pessoas para trabalhar. Cabo Verde foi um dos lugares onde os colonos foram buscar mão de obra. Muitos cabo-verdianos vieram para São Tomé e Príncipe para trabalharem nas plantações de café e cacau. Na antiga roça Rio de Ouro, hoje Agostinho Neto, existe uma comunidade cabo-verdiana com nativos e descendentes de cabo-verdianos nascidos em São Tomé e Príncipe. Conheça agora a história de alguns deles. Nasci em Cabo Verde e vim com idade de 4 anos. 4 anos, já tenho 51 anos, mas cheguei aqui, mãe morreu, pai também morreu lá em Cabo Verde, cheguei aqui não tem ninguém, graças a esse senhor. Aqui, minha mãe, quando morreu, deixou, nós somos 8 que mãe deixou. Depois morreu tudo. Morreu com 4 anos mesmo. Mãe morreu, deixou com 4 anos. Mãe chegou ao Santo Tomé, não demorou, mãe morreu. Deixou com 4 anos, o senhor que criou. Nós somos 8 filhos que mãe deixou. Não tinha pai, não tinha família, não tinha ninguém, graças ao senhor que criou nós. Depois de estar grande, cada um já começou a homem grande, mulher grande, morreu todos. Só ficou sozinha. Eu não tenho mãe, não tenho... Moreto só tem um no Portugal, que o senhor também criou desde a idade de 2 anos. O senhor criou. Quando tive 15 anos, o pai mandou buscar. Desde 15 anos até aqui que ele foi, ele não cuidou do senhor mais, nem deu satisfação, nem o próprio que a irmã não sabe notícia dele. Eu só tenho notícia de meu pai, quando falecida minha irmã tinha em vida, que dizia que o nome de meu pai chama Valentim. Ele era piloto de barco, trabalhava no barco. Ultimamente veio uns grupos de cabo-verdianos para aqui em Santo Tomé. Tem um dele que conheceu meu pai, mas ele disse que quando ele tinha caminhar para jovem, ele conheceu meu pai, já meu pai era velho. Mas meu pai era um homem muito falado lá em Cabo Verde, homem rico. Eu não conheço, não pode perguntar, porque eu não tenho apelido, não sei o nome de que... Papai, eu nasci em qual lado? Eu nasci em Cabo Verde, qual lado? Qual lado? De Cabo Verde que eu nasceu. Freguesia São João Batista, Porto Novo. Freguesia São João Batista, Porto Novo, lá que eu nasci. Mãe morreu, eu não tenho. Santo Tomé não tem ninguém. Família deu grande que eu tenho esse aqui. Esse aqui com os filhos, com o neto que eu tenho. Tenho 8 filhos. A embaixada dá algum apoio? Bem, eu comecei a tomar embaixada agora. Comecei a tomar agora. 3 em 3 meses, mas eu só tomou 1 mês ainda. 1 mês só que eu tomei. Mas desde que veio Santo Tomé, voltou para Cabo Verde? Não, nunca. Tenho vontade de ir, mas não tenho como ir. Pelo menos só para eu ir meter pessoa para vir para Santo Tomé, por saber onde eu nasci, mas não tenho como ir, não tenho apoio. Não. Elisa, nasceu aqui em São Tomé ou veio de Cabo Verde? Veio de Cabo Verde. Veio com quantos anos? Eu já tenho. Eu já estou com... muito cresço. Nunca sei cantar ninguém tempo. E como é que foi a vida da Elisa aqui em São Tomé? Trabalhou? Trabalhou. Ou amigou? Trabalhou. A Elisa teve filhos? Eu filho? Tem filho. Eu tenho Francisco. Eu tenho Sérgio, Luiz, que trabalha no palácio. Tem mais 8. É uma data aí, sim. Eles é 13. 13? Fez 13 filhos. É tudo. Tudo. É uma data.
E o que a Elisa fez depois de trabalhar na roça? Teve mais algum trabalho? O que fez depois da roça? Ou continua a trabalhar na roça? Eu continuo na roça só. Trabalhou água Coimbra. Trabalhou Santo Tomé inteiro para conta. E hoje, como é que é o dia a dia da Elisa? Faz o que agora? Agora, levantar, sentar. Só levantar, sentar? Levantar, sentar, nada não faz. Eu paralisou aqui. Eu caí aqui. Não viu esse mão aqui? Não viu esse copo? Não consegue movimentar o braço? Muito pouco. E desde que a sua Elisa veio, voltou para Cabo Verde? Nunca. Nunca mais voltou? Nunca voltou. Não, eu voltou uma vez. Mas aqui em São Tomé, Dona Elisa recebe assim algum apoio da Embaixada de Cabo Verde ou de alguém? Eu recebi embaixada, eu recebi. E reforma, eu recebo também. Você tem 13 filhos. Eles também não te apoiam? Filho, não dá nenhum apoio, nada. Não dá? Filho, isso é minha. É filho disso aqui. Ah, você é a mulher do seu Francisco? Esse é um filho só. Joana Soares Rosa. Nasceu aqui em São Tomé ou em Cabo Verde? Cabo Verde. Veio aqui com quantos anos? Veio aqui com quantos anos para São Tomé? 19 anos. Como é que tem sido a sua vida desde que você veio até então? Eu trabalhou. Trabalhou onde? Em que roça? Aqui, Rio Douro. E como é que era essa roça antes e agora? Como é que era Rio Douro antes e agora? Como é que era? Trabalhou cacau, depois de cacau, trabalhou no hospital. Sim, até que era formou. Arranjou filhos? Arranjou filhos? É. Foi. Tem quantos filhos? Quanto? 6. 6 filhos. Todos estão cá consigo? Todos estão aqui na roça? Não, 3 estão embarcados, 3 estão aqui. E como é que é o teu dia a dia aqui na roça do Estilete? Como é que é o teu dia a dia? Como é que é o dia a dia? Cala a boca, Está tudo. Como está fácil para passar dia a dia? Que tá Amanhã eu trabalho a campo. Agora eu trabalho a campo. Trabalha campo até agora? Eu trabalho sim. Ainda tem força para trabalhar? Trabalho bocado. O que é que costuma plantar? Milho, feijão. E esse milho é para consumo ou para vender depois? Esse milho é para consumo ou para vender depois? Eu vender, eu compro comida, eu comeu. E gosta de estar aqui em São Tomé? Gosta de viver aqui em São Tomé? Eu gosto assim. Mas um dia você gostaria de voltar para Cabo Verde? Eu vou a Cabo Verde e venho para São Tomé. Gosta daqui? Porque gosta. Bom dia, mais velho. O senhor não é famoso? És famoso? Por quê? Espera, eu vou falar bem que estou ouvindo um pouco. Como é que o senhor se chama? Eu chamo? Francisco Duarte. Francisco, o senhor fala que é famoso? Duarte. Já saiu num clipe de música e tudo? Já saiu num clipe de música? Sim, saiu o Manel. E aquela brincadeira. Era uma brincadeira como a gente está aqui. Sim, mas é Francisco João Duarte. São Francisco, como é que é seu dia a dia? Nasceu aqui em São Tomé? Se ele nasceu? Não. Eu é de Santo Antão. Santo Antão, Cabo Verde. Conselho das Pombas. Eu é de freguesia de Conselho das Pombas, Santa Isabel. São Francisco tem quantos anos? Que está aqui? Não, a idade. Idade? 87.
87? E está aqui há quanto tempo? Está aqui em São Tomé há quanto tempo? Eu estou aqui antes de volta desde 5 de dezembro de 55. 55? Sim. Vocês têm uma boa memória. E como é que foi a sua vida? Trabalhou aonde? Trabalhou numa roça só. Uma roça só? Só redor. Uma comunidade onde a agricultura é a prática que predomina de geração em geração. Aqui na comunidade, tanto faz os descendentes cabo-verdianos e angolanos, nós vivemos através da agricultura. Qual é a agricultura que faz aqui? Aqui mais nós só praticamos o cultivo de milho e um pouco de tomate, essas coisas, mas a prática é diretamente do milho. E como vocês fazem para sobreviver, tendo em conta que você planta o milho e não come só milho, né? Pois é, por essa razão você precisa, a quem trabalha fora, a quem não trabalha fora, precisa fazer outra coisa de forma a sobreviver também. E vocês aqui, o vosso dia a dia, vocês têm algum centro de diversão? O que é que vocês fazem para se divertir? Não houve um centro em tempo, que é aquele aí, que é o salão de convívio, que podia-se lá divertir, mas agora já não existe nada. Agora sentamos em porta do colega ou amigo, às vezes aí na baraca, então divertimos, jogamos uma bisca mesmo cabo-verdiano, às vezes senta em um assim, com quem percebe melhor, de forma a gente passar o dia. Nesta comunidade, como outras de São Tomé e Príncipe, os moradores enfrentam algumas carências. A energia, anteriormente tivemos uma energia que não valia, mas depois com nova gestão de um outro governo, que tal, imediatamente passou-nos a ter energia, que nós temos essa energia até então, que depois não pagamos até então, e por essa razão temos boa energia. Quanto à água, temos uma água que não vale a pena nem dizer, é uma água que é inconsumível, isso é inconsumível, que nem vale a pena dizer da água que nós consumimos. E a saúde também, de acordo com a água, sabe como a água é o fator principal da saúde, por essa razão quer dizer que a nossa saúde também vai de mal. Mas aqui na comunidade, que vocês têm notado, a comunidade tem crescido ou tem diminuído? Ou vocês estão a viver mais na cidade? Como é que está? Não, a comunidade tem crescido, mas pouco. Há uns anos atrás aqui a comunidade tem crescido pouco, né? Porque realmente as pessoas estão a entender que as coisas estão complicadas dia a dia. Não por essa razão tá mesmo não querer ter filhos. Porque sabe como é que é? A coisa está cada vez mais difícil e está mesmo a invitar a não ter filhos. Uma comunidade onde falta quase tudo, as casas encontram-se em estado avançado de degradação, falta de saneamento, água potável, dentre outras questões. O maior problema que aflige a comunidade dos cabo-verdianos da Roça Agostinho Neto é a prática do roubo. O maior problema também agora que existe na nossa comunidade é o problema de roubo. Eu fui grande, muito roubo. Eu fui grande criador de animal aqui. Eu tinha cerca de uns 50 cabeças de porco que eu criava à vontade, mas eles puseram em cima que acabou que hoje já nem ninguém. Ali atrás de todo o quintal, se andavas anteriormente, via só pocilga até lá embaixo. Agora não vê nenhuma pocilga ali. Mesmo se criares na parte de frente aí da zona da cozinha, há dia que ele chega, vem, arrebenta a porta da cozinha e leva o animal. Olha, tem casos desses que vão à autoridade, mas sabe como é que é? De acordo que, eu não sei, lei existe, né? Então dizem, não, ele levou, depois vai te pagar os bocados, tá vendo como é que é. E pronto, isso fica assim, você é que vai perdendo. Como que você se chama? Marianinho. Tens quantos anos? 13. Tem 13 anos. Marianinho, está a estudar? Sim. Qual é a classe? Passei para a 8ª. Oitava classe. E o que é que você faz aqui quando você estás de férias agora? Sim. O que é que faz quando está de férias? Faz o quê? Qual é a atividade que você faz aqui? Eu fico a brincar, ajudo minha mãe em trabalho. Eu vou para a mata. O que é que faz lá no mato? O que é que faz lá plantar? Plantar? Eu vou para a mata comer jaca. Você vai só comer jaca? Apanhar lenha. Lenha também? Sim. E na escola você tem estudado muito? Mais ou menos.
Não obstante as dificuldades enfrentadas, a comunidade de cabo-verdianos de Agostinho Neto tem esperança que poderão conhecer dias melhores. Em São Tomé e Príncipe existem muitos cabo-verdianos ou descendentes que ocupam cargos de destaque na vida social são-tomense. O Padre Miguel, pároco da Igreja da Conceição, é um deles. Padre Miguel, como é conhecido por muitos, é pároco da Paróquia da Conceição, filho de pais cabo-verdianos. Miguel de Oliveira Gomes nasceu na dependência de Manuel Moraes. Ainda me lembro bem, porque eu costumo dizer a todas as pessoas hoje que eu fiz tudo que um santomense, que uma pessoa normal, bom, normal entre aspas, qualquer pessoa de antigamente fez. O nosso dia a dia era ir ao mato, apanhar cacau, capinar, quebrar cacau, ou fazer trabalhos de roça. E eu já desde pequeno também fui iniciado a fazer isso. Me lembro muito bem que quando as minhas irmãs mais velhas, ou meus irmãos mais velhos levantavam às 5 horas ou 4h30, os cabo-verdianos têm esse hábito de levantar cedo para poder fazer cuscuz ou papa, pisar milho e fazer um pequeno almoço, matabicho, para poder comer cedo e ir para a roça, para campo, para a roça cedo, trabalhar na roça cedo. E eu também levantava, e era um costume dos meus pais, mesmo que não tivesse nada a fazer, eu teria que levantar na mesma e ficar lá com aquele frio todo. Então, o normal, os trabalhos dos rapazes o normal era de manhã cedo pegar os animais, levar para mato, cabras e cabritos, bodes, essas coisas, levar para mato e para dar de comer e amarrar num lugar onde não havia cacaueiros e depois à tarde buscar. A comunidade cabo-verdiana em São Tomé e Príncipe, com o passar do tempo, tem perdido a união e o acolhimento que existia entre eles. Os que vieram de Cabo Verde trouxeram aquele jeito, aquela maneira de ser, de viver, e foram incutindo, foram passando. Mas hoje já há muita mais convivência entre os santomenses, os cabo-verdianos. Mesmo os cabo-verdianos que nasceram aqui vai perdendo esse acolhimento. Por exemplo, uma das coisas que eu até admiro até hoje, dificilmente alguém vem à casa de um cabo-verdiano e o cabo-verdiano não convida, entra, né? Só o facto de, mesmo alguém que você não conhece, não sabe de onde que veio, por que veio, o cabo-verdiano entra, senta, estão logo preocupados em preparar alguma coisa para dar de comer ou dar de beber, alguma coisa, e não sai de lá sem levar alguma coisa na mão, um litro de milho, um ovo, 2 ovos, mas hoje infelizmente já se perdeu muito. Eu acho que também com o evoluir da sociedade, mas também porque os filhos hoje não bebem muito na fonte dos seus pais e infelizmente tem perdido muito esse acolhimento, essa hospitalidade, e mesmo também vão perdendo o orgulho de ser cabo-verdiano, né? Vão perdendo. Segundo o Padre Miguel, muitos vão a Cabo Verde e acabam sempre por voltar. Eu queria chamar atenção nesse aspecto. Nem todos que vão querem ficar. Conheço muitos que ficaram lá um ano. Meu pai, por exemplo, é um caso deste, né? Meu pai, já nos últimos tempos da vida dele, ele dizia: eu quero morrer em Cabo Verde, eu quero ir para Cabo Verde, voltar à minha terra, lá onde eu nasci. Eu dizia: papá, olha, as coisas já hoje também lá não estão como o papá deixou, as coisas mudaram muito. Portanto, se o papá quiser, eu posso pagar uma viagem de 1 ano, que vai com bilhete de 1 ano, fica lá. E se quiser ficar, fica, mas logo quiser voltar, volta. Ele foi e ficou 3 meses. Ficou 3 meses e voltou, porque já é diferente, né? Cabo Verde é muito diferente, a vida lá é muito mais exigente, é muito mais dura do que Santo Tomé. Santo Tomé, graças a Deus, temos uma vida mais leve. Mas conheço, como eu dizia, conheço muita gente que foi para Cabo Verde
mas não conseguiram ficar, não conseguiram adaptar e voltaram. E não são jovens, são pessoas já idosas, E até, em muitos casos mesmo, que eu, quando vou a Cabo Verde, e as pessoas que eu conheço, eu procuro sempre visitar e ver, muitos casos que estavam mal em Cabo Verde, se ficassem lá iam morrer. Eu aconselhei voltar para Santo Tomé, porque também os filhos estão aqui, as famílias mais próximas estão aqui. Hoje essas pessoas voltaram e estão melhor do que estavam em Cabo Verde. Padre Miguel falou dos planos para o futuro e deixou um apelo à comunidade cabo-verdiana residente em São Tomé e Príncipe. Os cabo-verdianos representam um grande número em São Tomé e Príncipe e deram muita contribuição. Aliás, é uma ideia que eu tenho, e um dia escrever 2 livros para honrar essa vinda dos cabo-verdianos a São Tomé. Um dos livros que eu penso escrever é o papel dos cabo-verdianos no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, né? E acredito que tiveram e têm ainda hoje uma grande função, tinham uma grande função, porque eles é que trabalhavam na roça, grande parte trabalharam para eles. E um dos livros que eu penso também escrever, outro livro que eu penso escrever é Na Terra do Meu Peregrinar, contar um pouco a história desses cabo-verdianos que saíam de lá com esperança, com ideia de ter uma vida melhor, de um futuro melhor, mas a realidade que encontravam aqui era outra, né? Era outra realidade. Portanto, a ideia, o conselho que eu poderia dizer aos cabo-verdianos é que nunca esqueçam que representam uma nação, um país cabo-verdiano, que aqui na nossa língua nós falamos sempre juntamon, né? Que não se esqueçam de se unir, de dar sempre o melhor de si na construção de uma sociedade santomense ainda melhor. Aproxima-se o dia 12 de julho, mais um aniversário da independência nacional. Em alusão a esta data histórica para o país, a Associação dos São Tomenses em Cabo Verde programou um conjunto de atividades. A Andin Live contactou o presidente da Associação dos São Tomenses em Cabo Verde para conhecer detalhadamente quais serão as atividades que farão parte destas comemorações. Senhor João de Pina, boa noite. Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Sim. Então, fale-nos quais atividades farão parte da programação das comemorações do 12 de julho em Cabo Verde. Ok, muito obrigado. Seguinte, nós preparamos, a Associação dos São Tomenses em Cabo Verde, nós preparamos diversas atividades para comemorar o 39º aniversário da independência de São Tomé. Portanto, para dia 5 de julho, que é amanhã, nós teremos um torneio de futebol 7 entre comunidade santomense, Irmãos Unidos, Angola e Senegal. Masculino e feminino também, comunidade santomense e comunidade cabo-verdiana, para o mesmo dia 5 de julho. E para dia 6 de julho, temos no Arquivo Histórico Nacional palestra sobre administração pública nas etapas de desenvolvimento de São Tomé e o turismo e as oportunidades de negócios e também direito e deveres da diáspora santomense. Quem serão os palestrantes nestas palestras? Palestrante temos na administração pública. Bom, palestrante temos o Hamilton Cabral, o Enio Dias e também temos o Disney da Silva e Alexandre Fernandes. Também, o último painel, Verdigal Mendonça. São santomenses que residem também em Cabo Verde, né? Exatamente, são santomenses, outros trabalham, outros são estudantes. Ok, e quais outras atividades farão parte destas comemorações? Como? Que outras atividades estão programadas para o próprio dia 12? Exato, para o próprio dia 12, temos no Parque 5 de Julho, aqui em Cabo Verde, atividade, exposição com feira gastronômica de São Tomé e Príncipe, portanto, e também temos cultura, danças e músicas, e temos um grupo de banda de São Tomé
que vão atuar na feira para a comunidade, não só a comunidade santomense, como toda a comunidade cá em Cabo Verde. E que outras atividades a Associação dos Santomenses em Cabo Verde tem desenvolvido, enfim, para congregar os santomenses que moram em Cabo Verde? Olha, nós temos feito, com o apoio da Câmara Municipal da Praia, do Governo, nós temos feito formação, tanto profissional, mas é profissional, para a comunidade aqui em Cabo Verde. E temos estado a ser feitas reuniões para esclarecimento qual é o objetivo da associação para a comunidade em Cabo Verde. E é grande a comunidade santomense em Cabo Verde? Esta comunidade é unida? Não percebi? A comunidade santomense em Cabo Verde é muito grande e é unida? É muito grande e é unida, sim, senhor. E que mensagem, então, gostaria de deixar aos conterrâneos, né, os que estão cá em São Tomé, já que se aproxima o dia 12 de julho, o dia da Independência Nacional? Bom, a primeira mensagem que eu quero aqui deixar é para o governo de São Tomé ver para o consulado ou embaixada aqui em Cabo Verde para ver o problema dos santomenses aqui. Porque já faz tempo que devia existir em Cabo Verde um consulado ou uma embaixada, depende do governo, aqui em Cabo Verde. Segundo a senhora ministra disse que vai haver uma embaixada, até aqui não se vê nada. E também, para a comunidade santomense, a única alternativa que nós temos para ver a comunidade é a associação, que adirem à associação para ver o mal ou o bem que possa surgir no seio da comunidade. Ok. E então, quanto às atividades, de novo, sobre as atividades do dia 12 de julho, estas atividades elas são abertas a quem queira participar? Toda a comunidade são tomense, enfim, ou mesmo cabo-verdiano, ela é aberta ao público? Por isso mesmo que fizemos no Parque 5 de Julho, que é aberto para toda a comunidade santomense, guineense, chinese, japonese, enfim, toda a comunidade. É de graça. Ok. Senhor João Dias de Pina, obrigada por esta entrevista e esperamos que as atividades do 12 de julho em Cabo Verde decorram com muito sucesso. Sim? Ok. Olha, desculpa, eu esqueci que no dia 13, para encerrar a atividade, temos um piquenique no Praia São Francisco com toda a comunidade santomense. Ok. E vamos fazer umas panelas de calulu para oferecer à comunidade. Tá bom, ok. Está registrado então. Muito obrigada, então, por esse esclarecimento. Ok, muito obrigado também. Tchau. Ok. Cumprimento a malta santomense lá em Santo Tomé. Tá bom, tá entregue os cumprimentos. Obrigada. É o final de mais uma edição do SDP em Linha. A atualidade informativa de São Tomé e Príncipe estará de volta na segunda-feira, aqui no quinteglange.com. Boa noite e bom fim de semana.